Salve, turma boa! Semana de 19 a 26 de julho de 2023, né? Com hoje mais autorizadas 230 vagas para concursos públicos. Nessa semana de Barbie, nessa semana não ia vir de rosa, com certeza, sempre camisa preta, né? De preferência. E de Oppenheimer, eu não assisti aos filmes ainda, eu conheço a história do Oppenheimer, da Barbie não é da minha época, eu sou da época do Falcon, né? Mas minha irmã brincava de Suzy e tal, Barbie é uma coisa mais recente. E também confesso que não gosto muito de filme de cinema lotado, né? Mas, enfim, não acho que possam vir aí a perguntar nada sobre isso, porque já bateu recorde de bilheteria, está todo mundo super afiado aí com o tema, né? Nessas considerações iniciais, aí eu sempre gosto de citar, infelizmente, a perda na música de Leni Andrade, a nossa diva do jazz, Doris Monteiro, a precursora da bossa nova, e hoje Sinead Schneider O'Connor, aos 56 anos, jovem, né, morreu, mas uma irlandesa que fez muito sucesso nos anos 90. Enfim, perdemos essas maravilhas da música mundial aí, né? O Kevin Spacey foi absolvido lá dos casos de violência sexual e, sem dúvida nenhuma, o caso Marielle foi o grande tema. Mas eu quero deixar bem claro aqui, muita calma nessa hora. Porque o que aconteceu foi uma delação premiada do Elcio de Queiroz, que dirigia o carro, que confirmou que Rony Lessa matou o Anderson Torres, o motorista, e a Marielle, né? Mas acrescentou uma terceira pessoa que já se sabia que estava monitorando aí a Marielle, que é o Maxwell, que está preso, todos eles separados em presídios de segurança máxima. Ele confirmou, para que a delação premiada seja aceita, é necessário que os dados que ele fale batam com o que a polícia levantou. E realmente bateu. Aí o levantamento lá do táxi, depois que ele entregou o carro para ser desmanchado. Enfim, agora, vamos aguardar porque nessas coisas de delação premiada, quando um começa a falar, o outro já fala, e paira sempre a dúvida, né? Quem foi o mandante? Teve causa política? O que está por detrás dessa morte, né? Essa é o grande mistério que todos querem desvendar após 5 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco. Tendo dados mais concretos, né? Porque ele confirmou aquilo que a polícia já tinha investigado. Só, digamos assim, acrescentou um outro detalhe, né? E aí é preciso ter cautela. Tá? Bom, enfim, dizer também, agora na parte prática, que ficou pronto o livro que trata de temas de 1º de junho a 15 de julho de 2023, com 50 questões nacionais, 50 internacionais, e eu estou fazendo uma promoção aí para quem adquirir os 4 livros, né? Cada um sai R$25, eu não aumento desde 2021, eu dou 30% de desconto. São 420 questões, 420 páginas, aproximadamente ou mais. Até esse último ficou com 108 páginas. Porque é o comentário que é importante, né? Não é a questão, não é o tema, a pergunta. Porque eu trato como verdadeiras apostilas inéditas de atualidades, tá? Vamos lá para os fatos dessa semana. Bom, Diogo, eu quero saber como eu faço para entrar em contato com você para adquirir os livros. Manda um WhatsApp para mim, né? Que aí a gente conversa, explica, eu vejo qual é o período do seu edital, analiso com você quais são os livros indicados, compra 2 no mês, 2 no outro. Você me ajuda e eu te ajudo. Tá aí o meu WhatsApp, segue a gente lá no Instagram, que eu anuncio quando a aula sobe, né? Para quem está assistindo pela primeira vez. Semana de 19 a 26 de julho, muitas decisões do governo. Eu fiquei de falar disso semana passada, porque teve lá a cúpula CELAC, que são os países do Caribe
e da América Latina, teve uma declaração conjunta, que eu já citei a aula passada, mas teve uma declaração separada entre Brasil, França, Argentina e Colômbia, negociada com a Venezuela. E nessa declaração, eles, deixa eu sair daqui, dá sempre um pause, né? No documento, os países reforçam a necessidade de eleições inclusivas que permitam a participação de todos que desejem. Porque você sabe que a oposição, muitas vezes, a Corina e o Capriles, são impedidos de participar, de acordo com a lei e os tratados internacionais em vigor, com acompanhamento internacional. Ora, trocando em miúdos, se as eleições do ano que vem ocorrerem de forma legítima, democrática, é possível, foi isso que eles disseram, que as sanções contra a Venezuela diminuam ou acabem, tá? Também aí há mais um país se somando a doações ao Fundo Amazônico, agora a Dinamarca, tá? Então isso era mais um da semana passada que não deu. Gente, saiu o anuário aí brasileiro de segurança pública. Eu até pensei em fazer uma aula separada, mas eu quero que você fique muito atento aos números. População carcerária é maior que a população de 5 mil municípios. Veja como a aula do censo é importante, como eles comparam. 1 em cada 4 presos não foi julgado. Em 2021, a quantidade de pessoas que estavam privadas de liberdade chegava a 820 mil. E em 2022, acho que chegou a 832 mil. O Brasil, eu acho que é a terceira população carcerária do mundo. China, Estados Unidos, depois Brasil, né? E aí tem todos os dados, né? Do total de presos, 621 mil já foram condenados, 210 mil ainda estão aí, podem até ser inocentes, né? Na comparação, é como se a população carcerária fosse maior que a quantidade de 5 mil municípios, né, do Brasil. 43% é formada por jovens de até 29 anos, 68% são negros, racismo estrutural, né? Então, e tem mais dados, vamos adiante. Esse é estarrecedor. Brasil tem alta de mais de 50% nos registros de racismo e homofobia em 2022. Os registros de racismo foram 2.458 ocorrências. Além disso, mais de 2.000 pessoas LGBTQI+, foram agredidas. O Brasil é o país que mais mata gente nessa população. Aliás, a Itália hoje proibiu barriga de aluguel para a população LGBTQI+, né? Então aí dá o pause e vai lendo os números, né? Os valores podem ser maiores, uma vez que estados como São Paulo e Rio Grande do Sul não responderam ao pedido da disponibilização de dados de racismo. Por homofobia, 8 estados não informaram, então pode estar subnotificado esses casos, tá? Caiu o número de homicídio, aí é violência, tá? Mas esse anuário, ele deve aparecer nas próximas provas, porque a gente conhece de outros anos, sempre aparecem em provas as atualizações dos dados. Então, fique bem atento. Esse também é absurdo. O Brasil registra o maior número de estupros da história. 6 em cada 10 vítimas têm até 13 anos. Né? Foram 74 mil vítimas de estupro. Foram cerca de 6 mil por mês ou 205 registros do crime por dia. Isto é um absurdo, como diz aí o Boris. Isso aí sempre, a gente sabe também que muita gente não relata, né? 10% eram bebês com crianças até 4 anos, gente louca. 17% entre 5, 33% entre 10 e 13 e 61% acima de 13 anos. Aproximadamente 8 em cada 10 vítimas eram menores de idade.
E o pior desse dado, o pior, o mais estarrecedor, onde é que ocorre? Na casa, por parentes. Né? Isso também não está aí na informação, mas o anuário revelou isso. Então, eu quero chamar a sua atenção para esses dados, porque dá um pause aí, lê. É assinante do Vencendo? Não é? Seja, porque você vai ter acesso a esses slides. Muito bem. Governo, outra medida polêmica, aí o governo edita decreto que restringe o acesso de civis a armas e munições. Veja novas regras. Texto reduz o número de armas. Número de armas que podem ser adquiridas por CACs e para defesa pessoal. Também diminui a validade de registro de armas e restringiu o funcionamento do clube de tiro. Defesa pessoal, como era? Podia comprar 4 armas de uso permitido para defesa pessoal. E podia cobrar até 200 munições. Agora pode comprar 2 e 50 munições. CACs eram até 30 armas, sendo 15 de uso restrito, até 1000 munições. Como fica? 6 armas até 500 munições. Lembrando que tudo isso passou agora para ser controlado não mais pelo Exército, mas pela Polícia Federal. Tem mais decisões aí sobre esse decreto de armas. Trânsito com arma municiada para CACs. Deve ser emitida uma guia aos representantes de tiro para que possam transitar com essas armas, né? Devidamente desmuniciadas em trajeto pré-estabelecido. Restrições às entidades de tiro esportivo. Como era? Não havia regra para localização ou horário de funcionamento. Clubes de tiro e empresas de instrução terão de ficar a menos de 1 quilômetro de distância das escolas públicas ou privadas. O horário também é entre 6 e 22 horas. Armas de uso permitido e restrito. Pessoal que vai para as carreiras policiais tem que estar afiadíssimo com esse decreto. Obviamente que vai ser debatido, a bancada das armas já está se organizando contra o decreto, né? Porque tem que passar lá no Congresso. Então, o governo alterou o critério que classifica uma arma de fogo como sendo de uso permitido ou restrito e então retoma tudo aquilo que de 2018, anula tudo aquilo que o Bolsonaro havia permitido. E também impede que as pessoas tenham armas de alto calibre, como 9 milímetros, por exemplo. Tá? Pessoal das carreiras policiais, que a gente atende aqui município, estado, órgãos federais, porque a atualidade permeia tudo isso, mas em especial as provas gostam, né? Se eu vou prestar um concurso da saúde, eu tenho que estar super afiado com os dados da saúde. Vou prestar para carreiras policiais, tem que estar super afiado com esses dados, tá, pessoal? Isso é típico dos concursos públicos, né? Mas eu, quando nos livros, que eu acho que você tem que ter em mãos, né? Graças a Deus tem muita procura pelo Brasil todo, eu agradeço aí, né? Esse ímpeto das pessoas de quererem estudar, né? Porque atualidades a gente não pode pegar provas anteriores, então por isso que eu ressalto que são inéditas, a gente coloca todos os temas lá, tá? Para atingir todo mundo. Vamos adiante. Essa aqui é legal de você saber, não o número, né? Exportações do agro somam 82 bi no primeiro semestre, batem recorde. Vendas do setor para o exterior registram alta de 4,5% em relação ao período de 2022. Estamos falando de uma deflação em julho, por conta principalmente da queda da energia, e de uma inflação um pouco alta em maio, porque exatamente terminou a safra da soja, né? Mas o que eu quis aqui, até bolei uma questão, para as pessoas saberem aí, ó. Segundo a pasta, no segundo parágrafo, altas exportações foi impulsionado pelas vendas internacionais da soja, que foram 2 bilhões de dólares. Aí, quem é que vem em segundo lugar? Isso é que eu acho que as provas podem aí te pegar. É o milho, o açúcar, né, de cana,
Na contramão, as exportações de carne brasileira in natura e café tiveram quedas, né? Apesar da China ter se mantido o principal destino na carne in natura, a queda expressiva reflete a suspensão ocorrida aí no início de 2023, quando a China proibiu a carne por causa de uma doença, né, lá no Pará, mas o ministro foi até lá e atualmente, hoje, o ministro está na China, negociando no Japão, porque o Japão proibiu a compra por conta de casos de gripe aviária lá em Santa Catarina, que é o maior exportador de aves do Brasil, né? Então ele está lá negociando, que são casos raros, não são das grandes granjas aí, mas está negociando porque 5 estados brasileiros já declararam risco de emergência de zoonose aí por causa dessa gripe, ou eles chamam gripe de influenza aviária ou gripe aviária, tá? Pode aparecer os dois nomes. Mas aí é carne de frango. Vamos lá. Mais uma decisão do governo. Governo publica a medida provisória das apostas esportivas. Medida provisória tem 120 dias e a taxação, que era para ser de 16%, subiu para 18%. Mas é só para quem ganha, tá? Então, acho que todo mundo sabe aí, quem vê, esses caras, não há regulamentação, estão ganhando muito dinheiro, essas bets, chamadas bets aí, é só olhar qualquer jogo, a quantidade de propaganda que tem, né, dessas bets na camisa dos times, no entorno dos gramados e tal, e há lá o destino dessa arrecadação, que pode chegar aí a 12 bilhões nos anos seguintes, né? Então, 10% para a Seguridade Social, 0,8% para a educação, 2,5% para o Fundo Nacional de Segurança, 1,6% para os clubes e atletas e 3% para o Ministério do Esporte. Não é à toa que tem muita gente querendo pegar o Ministério do Esporte aí, porque vai ter esse dinheirinho a mais, e não é um dinheirinho qualquer, né? Então, também proibiu que agente público que atue na fiscalização participe, menor de 18 anos, pessoas que têm ligação com treinador, árbitro, atleta, né? Então, também não podem participar, tá certo? Tudo isso depois do escândalo que nós vivenciamos aí com as fraudes nesses jogos. Essa medida me parece que não é tão polêmica como a medida lá de armas, e há um consenso no Congresso Nacional que tem que passar, porque não é certo esses caras não ganharem uma grana enorme e não serem taxados, e setores como feijão, arroz que a gente come, pagam imposto, né? Mas só vai pagar quem apostar, quem ganhar. Vamos lá para as manchetes. Rosa Weber lança a versão, essa é uma bem quente, hein? E versão indígena da Constituição em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. O idioma escolhido para o projeto foi Nhangatu, conhecido como Tupi moderno. Existem versões da Constituição brasileira em espanhol e inglês, e agora, né, na valorização da população dos povos originários, lançou-se aí a Constituição nesta língua. Nhangatu, guarda isso aí porque é bem uma dica de prova. Contra a inflação, o Reino Unido vai facilitar regras de importação de carne. Boa notícia, o Reino Unido é um importante destino das carnes do Brasil, tá? Então, aí o Reino Unido dizendo que vai comprar mais carne do Brasil, e ele pode tomar essa decisão separada por conta do Brexit, uma vez que Reino Unido composto por Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia, porque não precisa, como ele saiu da União Europeia, não é a União Europeia, né? Com população menor no censo, o Brasil está mais rico. Olha que contradição, né? Isso aí pode ser uma pegadinha.
De acordo com a estimativa de pesquisadora da FGV, PIB per capita ficou 5,8% maior do que estimado depois que a pesquisa contou quase 12 milhões de pessoas a menos. Eu tenho pedido, pelo amor de Deus, para vocês assistirem a aula do IBGE, do censo. Agora em agosto vai vir uma cacetada de informação. Acabei de ler isso hoje. E aí eu vou ter que gravar uma outra aula, tá? E aí o que está dizendo essa notícia na prática? Pega tudo que é a riqueza do Brasil, divide por 213. Aí vai dar uma porcentagem, vai dar um X, sei lá, 1.000. Ah, mas não somos mais 213, somos 203. Aí então vai dar 1.100. Então, teoricamente, né, o Brasil ficou mais rico. Mas a gente sabe que na prática essa desigualdade, na verdade, acho que alguns ficaram mais ricos, né? 22 países querem ingressar nos BRICS, diz África do Sul. O grupo dos BRICS é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em busca de mais peso nas instituições internacionais. Olha, 22 querem entrar nos BRICS e 25 querem entrar no banco dos BRICS. O último a pedir foi Belarus, tá? Então, cuidado para não confundir, né? Vai ter a reunião aí na África do Sul, vamos ver, e aí abordaremos aqui. Estelionato no Brasil mais que quadruplica em 5 anos, e golpes virtuais disparam após pandemia. Mais um dado do anuário, né? Gente, cuidado. Banco não manda e-mail, não passa a sua senha, né? Com a internet, aí é muito fácil agora com a inteligência artificial pegar a minha voz e colocar uma aula minha, criarem uma aula como se eu estivesse dando uma notícia errada. Isso é possível. É preciso regulamentar isso, é o grande pânico. Foi o tema da Roda Viva dessa segunda, né? Mortes violentas caem 2,4%, né? 47 mil pessoas assassinadas. Se você faz uma conta aí por ano, né, isso dá uma guerra da Síria. Óbvio que a nossa população é maior, né? Mas ainda assim já chegamos a ter mais de 60 mil pessoas mortas, acho que em 2018, em um ano, por mortes violentas. Essa é uma boa notícia. Ah, faleceu o grande ícone da música romântica americana e do jazz, Tony Bennett, né? Ele estava com Alzheimer, né? E ganhou 22 Grammys, e, enfim, era um Frank Sinatra. Ele e Frank Sinatra eram os dois grandes ídolos da música. Ele chegou a cantar com a Maria Gadu, com a Ana Carolina, com a Lady Gaga, para você ver como ele era versátil, né? Mas, enfim, já devia estar sofrendo, né? 2,5 milhões de crianças fora de creche no Brasil, mas, enquanto isso, 1.200 obras paradas. Braskem, que é uma mineradora, vai indenizar Maceió em 1,7 bilhão de reais, porque ela foi extrair minério lá na capital lagoana e afundou 5 bairros. Então, ela vai indenizar porque fez escavações e os bairros afundaram, as casas tiveram problemas estruturais. Temporada de ventos fortes no Nordeste, essa época é época de ventar muito. Região bate recorde de produção de energia eólica. No dia 4 de julho, a energia gerada, esse dado saiu essa semana, foi suficiente para suprir toda a região e ainda exportar uma parte para o restante do país. Energia renovável e energia limpa. Temos que investir cada vez mais em energia eólica, energia solar, né? Tchau, pássaro azul. Elon Musk muda logo do Twitter para X, tá? Tá mexendo muito no Twitter aí, o Elon Musk, né? E tá perdendo seguidores. Bom, mistério. China demite ministro das Relações Exteriores. Eu não guardei o nome dele, mas ele sumiu. O que se diz desse caso é que ele foi embaixador da China nos Estados Unidos, teria tido um romance com a americana e passaria informações sigilosas da China. É muito comum nesses governos autocráticos, né, pessoas desaparecerem e aí elas estão sendo investigadas. No caso da Rússia, é uma coisa absurda, ninguém consegue saber o que está acontecendo
com os magnatas que estão desaparecendo na Rússia aí, depois da guerra da Ucrânia. Então, nesses regimes autocráticos é muito comum esse desaparecimento de pessoas. E aí, a China simplesmente trocou os ministros aí. Gente, semana de muita notícia de incêndio no mar Mediterrâneo. Grécia, Itália, Espanha, Tunísia, Argélia. E se eu fosse falar todos os casos aqui, eu ficaria uma aula contando por conta dessa onda de calor. Os cientistas anunciaram, né, recordes e mais recordes. Não, hoje eu li que numa praia da Flórida, a água do mar estava a mesma sensação de um banho quente. Pra você ter uma ideia. Loucura, né? Bom, vamos para as internacionais. Uma pesquisa, eu não sei se... Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Eu acho que eu não coloquei aqui. Bom, se eu colocar aí as notícias, a segunda parte das notícias rapidinhas. Muito bem. Redução forte de consumo de carne equivale a retirar 8 milhões de carros das ruas no Reino Unido, diz estudo. Então, se você comer... Olha lá. Ela foi dividida na pesquisa, né, a Universidade de Oxford, super conceituada, pessoas que comem muita carne, aquelas que comem mais de 100 gramas de carne por dia, o que vale a um hambúrguer grande, pessoas que comem 50 gramas ou menos, 2 salsichas, aliás, não coma salsicha, pescetarianos, peixes, né, vegetarianos e veganos. A pesquisa publicada na revista Natural Food mostra que a dieta de alguém que come muita carne produz uma média de 10 quilos por dia de gases de efeito estufa que aquecem o planeta. Porque você tem que criar a vaca, o boi, e ele solta o metano. Já uma pessoa que come pouca carne produz 5 quilos. Não é pela pessoa, é por esse dado aqui também. Não só pelo gás metano, mas olha o que a pesquisa mostrou. Olha o que vai de água. Com alto teor de... quanta água é utilizada para produzir alimentos por diferentes tipos por dia? 890 litros por dia de água, porque você vai ter que alimentar esse gado, irrigar o pasto, resfriar essa carne, lavar essa carne, cozinhar essa carne. Então, 890 litros de água. Aí vai diminuindo, né, até o vegano, que chega a 410 litros de água. Então, reduzir o consumo de carne, desde que seja aí, né, com acompanhamento, não vai parar de comer carne, virar vegetariano e passar mal aí, né? Mas veja a relação. Suécia retira funcionários após a invasão da embaixada em Bagdá. O prédio foi invadido na última quinta-feira por manifestantes que criticavam queima do Alcorão, realizada semanas antes em Estocolmo. No Líbano, do grupo xiita Hezbollah, que é um grupo extremista, liderou protestos. Eu avisei na aula passada, por isso é importante assistir nas aulas anteriores. Olha essa novelinha. Outra notícia, a Dinamarca também queimou o Alcorão esses dias. Vai dar zebra para a Dinamarca também, tá? Então, aí, qual era a notícia da semana passada? Que, queimaram o Alcorão, então vamos queimar a Bíblia e o Torá. Tipo de manifestação absurda, você concorda comigo, né? Que levou aí a Suécia a ter que fechar a sua embaixada no Iraque. Isso só acirra, né, a intolerância que o mundo vem vivenciando. Bom, o Brasil assinou um acordo com os Estados Unidos, aí, cooperação para projetos de energia limpa. Então tá lá os 4 pontos, né? Convocar essa Clean Energy para compartilhar abordagens para incentivar o investimento no setor privado, energia financiados com recursos, geralmente de carbono e metano, intercâmbio de conhecimentos especializados em captura. Bom, atitudes estão sendo feitas, né? Continuar a expandir a cooperação em energia nuclear civil e lançar novos esforços
a regulamentação nuclear civil, que energia nuclear, apesar de ter todo esse mal, que é aí, né, que está lá na bomba do Oppenheimer no filme, ela é uma energia limpa porque ela não emite gases de efeito estufa. Aumentar a cooperação em energia renovável e eficácia energética, como hidrogênio limpo, energia eólica, enfim, o Brasil fechou um acordo com os Estados Unidos aí de cooperação, tá? Então, eu falo das notícias ruins no meio ambiente, mas falo das notícias boas também. Bom, eleições na Espanha. Direita derrapa e esquerda respira. Quem governará a Espanha após a eleição disputada? O resultado relativamente surpreendente das eleições gerais deste domingo, no domingo último, deixou um contraste de imagem e discurso que dificultam a conclusão de quem foi o grande vencedor. Maior confusão na Espanha. Por quê? Então, é incomum, depois de um dia agitado da eleição, com várias reviravoltas, o vencedor pareça menos entusiasmado que o segundo colocado. Foi o que aconteceu. Os dados são claros. O Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, venceu as eleições e terá 136 cadeiras no baixo parlamento. O partido do premier Pedro Sánchez obteve 122. Ocorre que para ter aí a maioria no parlamento espanhol precisa de 176. Ou seja, esses dois partidos vão ter que agora tentar fazer coalizão com os outros partidos que tiveram menos cadeiras, no parlamentarismo é assim que funciona, faz-se a coalizão, soma o número tal de 176 e aí se governa, né? E aí, se não obtiver, há um segundo turno, e aí o referido candidato expõe seu programa na sessão de posse no Congresso para ser eleito. Se não obtiver, haverá um segundo turno em 48 horas, depois que ele conseguiu as 176 assentos, né? Gente, mesmo a extrema-direita somada, que é o Vox e o PP, eles conseguem 169. O que está se dizendo é que vai ser necessário se juntar com os partidos chamados separatistas, tanto o Partido da Catalunha como o Partido Basco, para obter a maioria na Espanha. Caso isso não ocorra, vão ter novas eleições na Espanha, tá? Mas há uma onda na Itália, em outros países da Europa, de crescente da direita, né? Nós temos já chamado a atenção de vocês a isso aí. Então, impasse nas eleições espanholas. Vamos aguardar, quando vier o resultado, trago aqui, olha, foi eleito este o primeiro-ministro, representa ou a direita ou a esquerda e assim por diante. Bom, Israel, depois de 29 semanas de protesto, o parlamento aprovou aí a lei que limita o poder no judiciário. O bicho está pegando em Israel. Até o Joe Biden criticou esse projeto de lei que diz o seguinte, basicamente, decisões de juízes podem ser anuladas pelo parlamento. E eu já discutia que isso estava para ser votado, foi votado e foi aprovado, tá? Isso é uma vitória da extrema-direita. Por exemplo, existe aquele caso famoso de assentamentos na Cisjordânia, que são bairros israelenses construídos em territórios palestinos. Juízes da corte israelense condenam isso. Bom, agora, se o juiz condenar e o parlamento dizer não, eu tenho que construir assentamento lá e que a ONU condena a criação desses assentamentos, simplesmente vai valer a voz do parlamento, não a voz do juiz. É isso que ficou decidido. População revoltada, médicos cruzaram os braços, só atendendo casos de emergência, porque há um desequilíbrio dos poderes, né? Eu já expliquei isso em aulas anteriores também. Gente, estamos a um ano das Olimpíadas de Paris, né? E pela primeira vez na história, as Olimpíadas serão inauguradas no Rio Sena.
E o Rio Sena, depois de um investimento de 1,4 bilhões de euros, está limpo. E por isso teremos competições como triatlo, maratona de natação e para-triatlo no Sena. Além do que, né, eles fizeram... Como é que foi feito isso? É o velho problema, né? É o esgoto clandestino. Eles conseguiram mapear o Rio Sena, que é o símbolo de Paris, em torno dele que nasce a cidade, né? Junto com a Torre Eiffel. Mas o rio é fundamental para a cidade. Eles conseguiram fazer com que aqueles esgotos clandestinos que a gente não consegue aqui fazer, né, não sejam mais jogados no Sena. E é famosa, principalmente nessa onda de calor que a Europa está vivendo, as pessoas se banharem nas praias do Sena. Isso é um atrativo turístico de Paris e que será muito utilizado aí nas Olimpíadas do ano que vem, tá? A vida aquática sofreu tanto que na década de 60 apenas 3 espécies de peixes foram registradas na cidade. E em 23 as autoridades proibiram a natação, né, no Sena. E agora eles, nos últimos 20 anos, conseguiram reduzir. Não vai ser em todo o Sena que vai ser permitido nadar, mas é uma notícia maravilhosa de linda, não é verdade? Então, pela primeira vez na história, aliás, até vi o prêmio hoje que um atleta brasileiro que ganhar medalha de ouro será de 350 mil reais. Poxa, legal, né? Bom, vamos para a última, que é uma notícia de hoje. Dilma se encontra com Putin em São Petersburgo, lá na Rússia. Segundo o Banco dos BRICS, né? Cuidado, hein? Com a pegadinha, muito cuidado. Olha para mim, cuidado, não sai daí que eu tenho que falar mais coisa para você. Olha a pegadinha. Como é que é o nome oficial do banco? NBD, Novo Banco de Desenvolvimento. Como é que ele é conhecido popularmente? Banco dos BRICS. 25 pessoas se reuniram, 25 países querem participar. De acordo com o banco, o encontro teve como objetivo verificar as opiniões de ambos os países membros sobre o papel do NBB na cúpula dos BRICS, que vai ocorrer na África do Sul em agosto desse ano. Um tema forte também para as provas, né? O NBB negou que um dos tópicos discutidos no encontro de Dilma e Putin hoje seria a concessão de empréstimos. Porque eu gosto muito do Lorival Santana, que é um correspondente internacional. O cara manja muito de relações internacionais, tem muito contato com jornalistas fora do mundo, né? Tá lá, o analista da CNN, Lorival Santana, não estou discutindo o valor da CNN, apurou com fontes em Xangai que a ex-presidente brasileira teria proposto emprestar dinheiro à Rússia, mas a China teria rejeitado a ideia por receio de o banco ser alvo de sanções do Ocidente. Então está descartada essa hipótese aí. O NBD foi fundado em 2014, tem lá os países que fazem parte, está no último parágrafo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Entrou Bangladesh, Emirados Árabes e Egito também. A adesão do Uruguai foi aprovada e deve ser formalizada em breve. Cuidado! Então, no Banco dos BRICS existem esses 5, mais esses 4 que vão entrar, e existem 25 países pedindo para entrar, 22 querem participar dos BRICS, 25 querem participar do Banco dos BRICS, porque é dinheiro chinês na praça. Tcharam! Fica aí, fica aí, fica aí, porque agora eu vou mostrar para você, tcharam, o último filho, né? 100 questões comentadas, é o livro 13, com temas de 1º de junho a 15 de julho, temas quentíssimos como o censo, reforma tributária, aí estão abordados como questões inéditas e devem aparecer nas próximas provas. Eu tenho 3 livros ao total, por isso eu falo, quanto custa cada um? 25.
né? A pessoa manda um WhatsApp para mim, eu mando em PDF, que é a forma mais barata, aí, porque eu fui ver para imprimir, formar uma apostila, fiquei 100 paus, porque tem 100 páginas, né? E tem dado super certo, as pessoas têm comprado, têm aí conquistado suas vagas, gabaritando autoridades. Esses são os livros de 2022, tá? E esses aqui são os livros que tratam do primeiro semestre de 2023. Então, o marrom à esquerda, que é o livro 10, o preto, que é o livro 11, o verde, que é o livro 12, e aquele último, aquele que eu estou lançando agora em julho, esses 4 livros formam 420 questões. E é neles, se você quiser, são 400 páginas. Vai ver quanto custa um livro de 400 páginas? Custa R$300. Né? Eu estou fazendo a R$70. Né? Só mandar um WhatsApp para mim, ou se quiser no Hotmart também tem, mas é mais caro porque lá as tarifas são cobradas, né? Tá aí os meus endereços, não hesite, tem esse material em mãos. Desculpa, mas estou ficando, sem ser cabotino, não gosto disso, mas estou ficando craque em bolar a questão e está batendo com o que cai na prova, e aí eu recebo de volta aí o retorno dizendo, professor, está tudo no livro, né? E isso é muito gratificante. E eu sei que é um material inédito no mercado. Não adianta pegar questão de prova anterior. Recomendo a você que me siga no Instagram, né? Também, e que faça a assinatura Prime aí do Vencendo o Concurso. Vou contar um segredo baixinho. Manda um WhatsApp para o Cristiano, que é o coordenador, ele te dá um desconto. Mas não fala que eu falei. Tá? E veja a quantidade de aulas gratuitas. Assim, uma coisa, fica aí. Clica em vídeos e vai descendo. Você vai ver a aula de reforma tributária, vai ver as aulas semanais, tem aulas de outros professores, mas você tem que ir descendo para ir encontrando, porque como ele sobe muitas aulas, não tem uma playlist, não dá para ele fazer uma playlist para cada professor, para cada assunto, né? Mas, se você tiver a paciência de descendo, você vai vendo, porque ele coloca a data da qual eu estou abordando a aula. Pessoal, semana que vem já é agosto, eu não sei exatamente que dia vai ser, 3 ou 4 de agosto. Estou aqui de volta com mais temas. Já está anotado no meu caderninho, muitas notícias hoje, ó, como é que eu faço, né? E já estou preparando a aula da semana que vem, porque alguns temas não deram para encaixar por conta do anuário, por conta da medida provisória dos jogos, por conta do decreto do armamento, né? E, enfim, e as rapidinhas aí nessa semana de Barbie Oppenheimer, né? Que foi aí a frase mais ouvida aí. Eu não assisti aos filmes, pretendo assistir o do Oppenheimer, da Barbie, confesso que não tenho muito interesse, né? Mas até disseram que o filme é bom, né? Se for para entreter, vejo depois, quando chegar aqui na TV. Mas o Oppenheimer me interessa muito porque é um marco histórico e eu sugiro, porque foi lá que ele fez o primeiro teste com a bomba atômica e 15 dias depois as bombas foram lançadas no Japão, matando 200 mil pessoas e levou a humanidade a esse drama. Até a semana que vem, muito obrigado, divulga o trabalho, divulga para o seu colega os livros, manda entrar em contato com a gente, dá um like, faz um comentário, diz o que não entendeu, diz o que você gostaria de aprofundar, que isso é muito importante para o nosso trabalho prosseguir e te ajudar aí. Um forte abraço, boa semana e até quarta-feira que vem. É sem parada. Tchau, tchau.